Meu coração vai sair para fora aqui, doutor. Me ajuda! É um grande prazer estar aqui, encontrando com você no mundo digital. Aliás, esse mundo digital me tem dado algumas agradáveis surpresas. Uma delas é essa de hoje. Está fazendo uma live com o Dr. Erwin. Puxa vida, essa é para eu guardar, para mostrar para meus filhos, viu? Professor, que honra o senhor estar aqui com a gente. O Thiago, ele está entrando aqui para dar um oi, ele está lançando hoje, justamente hoje, também, um projeto muito bacana no Flow, né, que é um dos maiores locais de podcast que a gente tem, e ele está inaugurando com o Joel J, que é uma pessoa também que já esteve aqui com a gente nas lives. Então, assim, eu vou só ver se ele vai aparecer aqui, porque ele está nessa correria, e aí, conforme for, a gente deixa eu abrir aqui para ele. Pronto. Mas vamos lá, vai ele, está na área já. Está o Thiagão aí, nosso medalhista olímpico, maior medalhista dos Pan-Americanos. Inclusive, tem deu de presente aqui, pô, olha aqui, ó. Tem uma medalha com ele aqui, ó. Olha lá. Sabe qual é a função do Thiago Pereira, professor? Ele entra nas lives representando a importância da atividade física, que junto com a psicoterapia, na nossa área da psiquiatria, são as duas medidas não farmacológicas que mais ajudam, que nos quadros leves, a maioria das patologias, a gente consegue ter um resultado, inclusive evitando a medicação. Então, ele entra com esse intuito de estar aqui com a gente nas lives aí, que eu já vou passar para o senhor e para quem está aí dos seus seguidores, como é que é o nosso projeto. Aí, acho que ele entrou. Pronto. Aê, Thiagão. E aí, meu querido, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ervinho. Boa noite, professor Selmo. Desculpa o atraso aí, estava terminando aí Estava até escutando Boa noite, Thiago. Você sabe que o professor Porto é de Minas Gerais, né? O Thiago, ele por muito tempo morou em Belo Horizonte, lá no Minas Tênis Clube. São meio que conterrâneos aí, professor. De onde o Thiago é? Minha família, par de mãe é Boa Esperança e par de pai Barbacena. Barbacena. Eu sou do Triângulo Mineiro. Thiagão, fala aí. Não, falou, hoje eu quero primeiro cumprimentar. Deixa eu falar uma coisa aqui primeiro. Vamos lá, professor. Thiago, a gente quer escutar. Thiago, eu sempre gostei de esporte. Fui campeão brasileiro juvenil de basquetebol. Mas a minha maior glória é essa aqui, Thiago. É o terceiro lugar num torneio de cardiologistas que foi realizado em Belo Horizonte, no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Mas a minha glória é que meu parceiro de dupla era o professor Zerbini, e nós ganhamos o terceiro lugar. É meu maior troféu esportivo. Uai, parabéns demais. Eu falo que eu sou adepto do esporte, não só porque eu pratiquei, né, durante muitos anos na minha carreira e tudo mais, mas eu acredito muito que o esporte ele é fundamental, né, para saúde e educação. Então, o esporte em geral, eu acredito muito, óbvio, até para a gente falar sobre a causa de saúde mental, o esporte é totalmente necessário, o exercício físico. Inclusive, hoje no lançamento do podcast, a gente falou um pouquinho da nossa causa aí, junto com o Erwin, que a gente tem falado em outras lives. Então, eu comentei sobre o nosso projeto. Então, sempre que puder, sempre que eu posso, né, eu passo um pouco de informação, não do lado técnico, né, que essa não é a minha missão, mas talvez de informação de buscar ajuda, de buscar uma prevenção, de buscar uma terapia, ou nem que seja o início, começar com um amigo e esse amigo te indicar uma outra pessoa. Mas então, assim, sempre que eu posso, eu falo um pouco da minha experiência. Eu falo que hoje é importante a gente usar também as redes sociais para as boas causas também. Perfeito, estou perfeitamente de acordo com você, porque eu considero que o exercício faz parte da saúde como um todo, inclusive da saúde mental. Até hoje eu continuo fazendo exercício, não posso mais praticar esporte, jogar tênis, mas 3 vezes por semana eu tenho um personal que vem aqui ao meu prédio para me estimular e me ajudar a fazer exercício. É fundamental para continuar com boas condições de saúde. Pessoal, para quem ainda não é, talvez, da área da saúde, não conhece o nosso professor,
fazer uma breve apresentação de quem que está aqui com a gente hoje, Tiagão. É uma honra aqui para todos os médicos, todos os brasileiros, né? Ele é uma história, ele participou ativamente da construção da história da medicina no país. Você tem noção, Tiago? Ele estava no dia, junto com o pai dele, sob corrija se eu estiver errado, professor, no dia da inauguração da Associação Brasileira de Cardiologia. Ele fundou a Academia Goiana de Medicina. Então, nós estamos com a história aqui na nossa frente da medicina. É uma honra para todos os colegas médicos que eu falei assim, consegui ter a oportunidade de trazer o professor Porto para a live. Vai ser uma festa, porque ver o senhor com 90 anos de idade, né, mas com a cabeça assim, parece de jovem, né, porque o Instagram dele, todo dia de manhã eu vou lá e olho, ver se ele postou alguma coisa. Porque ele não ensina só sobre medicina, ele ensina como ser humano, como viver, como... Então, pegar as orientações, pegar os conselhos deles, acho que todo mundo deve seguir o nosso professor, porque isso aqui é uma dádiva poder estar aqui com ele hoje. Muito obrigado por essas palavras carinhosas, doutor. E eu digo sempre, trabalhei como médico muitos anos, escrevi alguns livros, mas a grande paixão minha foi ser professor. E quando eu vejo os meus alunos, encontro com eles pelo Brasil todo, eu fico muito feliz, porque nada gratifica mais um professor do que encontrar com um aluno e ele dizer assim, professor, o que você me ensinou fez diferença. Isso é um elogio que me enche de dopamina. De orgulho, né? Tudo quanto é peptídeo que dá alegria vem junto com uma palavra dessa. Professor, só para os seus seguidores também conhecer um pouquinho do nosso trabalho, eu e o Thiago, a gente, há 2 anos atrás, no intuito de somar, né, a parte da psiquiatria com a psicoeducação, que é um termo que a gente usa muito aqui, né, de conseguir passar, né, com uma linguagem para a população acessível os principais transtornos da psiquiatria. Vide que hoje, apesar, né, de toda essa luta, os números da psiquiatria não são algo que a gente gostaria. Por exemplo, o Brasil é o país com o maior número de casos de ansiedade no mundo, 9,3% da população. O terceiro em depressão. O segundo em burnout. Viu o senhor falando sobre burnout dos médicos? Achei totalmente pertinente. Assim, e é bom, né, escutar o senhor também, né, sempre falando da psiquiatria. Para a gente é algo que deixa a gente com muito orgulho. E a gente criou, né, professor, uma estratégia de quê? De trazer artistas, atletas, que são pessoas, né, nacionalmente conhecidas como pessoas de sucesso, onde eles trazem histórias pessoais, onde já tiveram alguma patologia da psiquiatria, um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, e nem por isso deixaram de ser pessoas de sucesso. Porque existe muito folclore, né, o senhor sabe, pode até dar exemplos aí do que evoluiu ou não ao longo dos anos. O que tem a ver ter uma patologia da psiquiatria com algo relacionado à fraqueza, não aguentar a pressão, sendo que é uma patologia médica que, enfim, qualquer um pode estar sujeito, a mais no mundo moderno, enfim. E aí, nesse sentido, o Thiago, como eu falei, ele entra com esse simbolismo da atividade física, e a gente não abre mão, professor, de sempre trazer os profissionais diversos aqui da medicina. Inclusive, fizemos um que é seu colega na Academia Nacional de Medicina, o doutor Antônio Egídio Nardi, meu eterno professor lá na FRJ. Fizemos já uma live com ele, porque a gente ficou também muito preocupado para o médico, é tudo muito novo na internet, apesar de o senhor estar tirando de letra aí, dando show, mas assim, para a gente como médico não está muito acostumado com isso. O Thiago está sempre na televisão, então para ele é mais fácil, a gente vai aprendendo, né, professor? E nisso a gente traz também os principais colegas para eles darem contribuição da parte médica, para mostrar que o nosso projeto ele não é meu, do Thiago, ele é nosso e é uma base da ciência, que a gente não abre mão de ter a ciência junto com a mídia. Infelizmente, a gente vê muita coisa errada, muita autopromoção, muito o meu método, só eu sei. Então, a gente fincou na internet a somar a mídia para trazer luz à psiquiatria, mas também os colegas médicos, e o senhor veio para engrandecer e dar todo o que é especial aí para o nosso projeto. Você quer me matar de emoção com elogios assim,
a Pois é. queima-roupa. Todos merecidos. Muito obrigado. Professor, eu queria começar com uma pergunta. A gente quer escutar o senhor aqui hoje. Eu, Thiago, vim aqui para escutar o senhor. Não, eu vou falar... Exame físico envelhece ou não envelhece, professor? Mas deixa eu dizer, primeiro eu tenho que fazer uma introdução. Claro. Eu não sou psiquiatra, mas eu sempre me interessei pelo ensino de saúde mental. E sempre encontrei dificuldade, porque eu entendo que todos os órgãos são articulados entre si, e o cérebro é com todos eles. Eu vivo estudando o cérebro, porque é fascinante. Eu fico até um pouco desiludido quando eu vejo alguém comparar o nosso cérebro com um computador. O computador é uma máquina primária perto do nosso cérebro. Nós nem sabemos tudo que ele pode ser. Mas uma coisa é certeza, ele precisa ser também cuidado como qualquer uma outra parte do nosso organismo. Mas, então, se eu puder contribuir de alguma maneira, doutor Hélio, eu vou falar sobre meu esforço de participar, de colaborar de alguma maneira no ensino de saúde mental. Eu comparava com os meus alunos que saber o exame físico geral era muito importante. Todos os estudantes sabem disso. Mas eu coloquei no meu livro a mesma coisa. O aprendizado do exame psíquico geral é também muito importante. Se a gente fala em temperatura, fala em fala em IMC, as medidas que mostram se a pessoa está obesa ou não, eu acho, e tentei fazer isso também com meus alunos, a respeito de memória, de pensamento, de emoções, porque tudo isso está nos nossos neurônios. E se está nos nossos neurônios, está influindo no nosso organismo como um todo. Mas é uma dificuldade concreta. Eu tive a ajuda de vários professores de psiquiatria que eu levava para o meu curso de semiologia para a gente tentar acrescentar no que já era tradicional, acrescentar o exame psíquico. Aí, agora, ultimamente, eu tenho tido a participação do professor Nardi, meu confrade da Academia Nacional, que eu tive o prazer de tê-lo como colaborador no meu último livro, a segunda edição da Clínica Médica. Mas desde o início, desde a primeira edição do exame clínico, quando eu tive a participação do professor Geraldo Brasil, pai do Marco Antônio Brasil, que é aqui de Goiânia. Pai do Marco Antônio. Pois é, o professor também aqui no FEJ. Brasil e a Heloísa. Eles participaram do início. Então, eu trabalhei, tentei organizar, acho que consegui alguma coisa, mas não tanto quanto é necessário. Nós temos que criar novas maneiras de ensinar o exame clínico, que você provavelmente já andou vendo, ouvindo, que eu vivo falando nisso, né? Que o exame clínico é o ato médico básico. E é uma estrutura complexa, que não é fácil de ensinar, não é fácil de aprender e não é fácil de executar. Exatamente o que as pessoas acham, que exame clínico é uma conversinha de 3 minutos, meço a pressão e está feito. Isso é uma enganação. O exame clínico, na sua estrutura complexa como ele tem anamnese, exame físico, qualidades humanas, aspectos legais e éticos, tem a relação médico-paciente, que é o núcleo luminoso disso tudo, e competência científica. Então, se eu juntar tudo isso, eu faço o ato médico básico com qualidade. E tudo vai dar certo se eu fizer isso. Se eu fizer mal, nada vai dar certo. Inclusive, agora, já que eu estou no mundo digital, né, doutor e Tiago,
Eu fiz um estudo aprofundado do exame clínico ao longo da história. Todos conhecem, sabem que o exame clínico é um método criado por Hipócrates há 2.500 anos. E foi uma disruptura, quando ele disse as doenças são fenômenos naturais. Eu posso reconhecê-las se examinar o paciente. E o que ele fez? Anamnese, inspeção, palpação. E ele conseguiu revolucionar a nossa profissão, que nasceu aí, nessa época. Foram precisos séculos e séculos para aparecer duas coisas novas: a percussão e a ausculta. O estetoscópio é uma revolução, porque ele permitiu que escutássemos os sons do pulmão, do coração, do intestino, e mudou tudo. Eu acho que nós estamos passando por uma disruptura, doutor Hélio, que agora nós vamos ter algumas coisas diferentes no exame clínico. E é basicamente o quê? A anamnese feita com um paciente informado. Ele não é aquele paciente antigo mais, que fazia um relato, a gente ia tirando dele o que podia de informação. Verdade. Agora, às vezes ele chega ao consultório do médico sabendo mais da doença dele que o médico. Concorda? Já pesquisaram no Google, né? Todo mundo consulta o doutor Google. E agora começou a consultar o doutor ChatGPT. Ele é melhorzinho. Ele é melhor, porque ele interpreta dados. E o doutor Google ele só tem memória. Ele só decora as coisas e a gente vai lá e pega a memória dele e faz ela o que quiser. O doutor Chat, ou o doutor Bard, e outros que virão por aí, ele interpreta. Então, o exame clínico ele sofreu uma modificação que é, na linguagem do Clayton Christensen, uma transição disruptiva, que nós ainda não sabemos exatamente tudo que vai acontecer. Eu tenho me aprofundado ao máximo no estudo e consegui aprender um pouquinho. Agora, a última aprendizado meu foi como que a inteligência artificial vai entrar nessa história. Eu acho que vai entrar de uma maneira intensa. Uma outra coisa que todos estão concordando comigo é que o exame físico, que era só inspeção, palpação, percussão e ausculta, agora ele tem que incorporar não só o estetoscópio, o aparelho de pressão, o oxímetro, o glicosímetro, ele tem que incorporar os equipamentos portáteis. E o que já está pronto para isso, na mão de estudantes, de médicos, é o ultrassom. O ultrassom é a extensão da nossa mão, é a ampliação dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Então, ele vai fazer parte. Bom, aí eu pergunto, doutor Hélio, e no exame de um paciente que você precisa conhecer, o que está acontecendo com ele no mundo moderno? Pois é, perfeito. Eu ia só fazer essa complementação que no caso da psiquiatria, a gente não evoluiu, né, em relação a exames. A gente continua com o bom e velho exame, a gente chama de exame psíquico, né, o exame do estado mental, depois tem a súmula, né, que você coloca, separa as funções de humor, de afeto, de linguagem. O que a gente tem buscado em neurociência, tem buscado em exames de ressonância funcional, ainda são muito inespecíficos. Isso já acontece em várias outras patologias. Mas na psiquiatria, estava até conversando isso com a minha esposa ontem, curiosamente, ela é uma especialidade eminentemente clínica ainda. Os exames que a gente pede são para descartar outras patologias, né, alteração tireoide, enfim, que dão sintomas parecidos com as nossas. Então, deixa eu tirar o Ervinho até para... Você tem todo o direito de falar aí. Não, então... Você representa a pessoa saudável. E isso é importante que as pessoas que têm qualquer problema de saúde entendam como você nos vê. Não, como você nos vê. Lógico. Eu vou aproveitar, vou colocar 2 pontos. Daqui a pouquinho eu tenho até que pedir licença para todo mundo, porque eu vou ter uma reunião daqui a pouco com o pessoal do canal. Mas 2 pontos que eu achei, né, até que o professor comentou, acho que o caso do fato da inteligência artificial, eu acho que para um lado
acho que vai agregar de alguma forma, né? Vai ter um lado positivo. Hoje eu acho que eu tenho uma dificuldade muito do paciente. Vamos lá, você tem sua rede de exame, por exemplo. Pô, para você levar para um médico, você tem que pegar cada um com um lugar, levar para a pessoa. Você não tem onde um médico entra e já vê todo o seu relatório num local só, né? Então, assim, terão algumas sociedades, a gente nunca sabe, né, como tudo vai acontecer. E só o segundo ponto, até vai ser muito mais para o Hermes, no sentido de, vamos lá, a gente sabe que a psiquiatria a gente pode falar que é relativamente uma coisa que tem tido atenção mais recentemente, de uns anos para cá, né? Principalmente E pós-pandemia, né? ao mesmo tempo, oi? Principalmente pós-pandemia, né? Da pandemia Principalmente para frente. pós-pandemia. E ao mesmo tempo, a gente está tendo muita demanda de casos. Como é que está também nesse ponto entre tipo a quantidade de profissional e quantidade de demanda? Ou se isso tem a ver ou não tem? Assim, porque hoje eu vejo o quanto aumentou esse assunto e quanto as pessoas cada vez mais no mundo corporativo, os próprios funcionários, atletas e por aí vai. Talvez era uma coisa que não estava tão explícita antigamente, mas provavelmente é uma coisa que vai gerar também mais à frente, até porque, como o Hermes falou, ainda é uma coisa muito médico com a pessoa. Não tem uma tecnologia ainda que você entre na cabeça, uma ressonância, igual você tem numa fratura óssea, no coração e por aí vai, entre outros órgãos do corpo, que a gente consegue descobrir por equipamentos, vamos dizer assim. Eu não tenho nenhum medo das inovações tecnológicas. Aliás, até queria perguntar ao doutor Hélio, por que vocês não usam mais a ressonância magnética no exame dos pacientes com problemas de transtorno, com problemas de doenças do cérebro? Por que vocês ainda não incorporaram a ressonância magnética, que dá algumas informações sensacionais? Perfeito. Tem alguns critérios, né? Alguns critérios. Por exemplo, se o paciente ele abre um quadro de uma psicose tardia, ou seja, por exemplo, depois de 45, 50 anos, se a gente tem suspeita de uma doença neuropsiquiátrica, né, com manifestações psiquiátricas, então a gente realmente já utiliza, né, não é de praxe. Uma coisa que é interessante sobre inteligência artificial, que a ressonância hoje a gente já pode pedir com avaliação de inteligência artificial, que vem, por exemplo, o hipocampo, que é onde a gente quer avaliar, por exemplo, né, o Alzheimer, a gente consegue pegar em 3 planos, né? A gente consegue pegar o volume, a densidade e a altura, que no olho nu a gente só consegue 2 planos. Então já tem se utilizado para rastreio, por exemplo, de demência, com inteligência artificial. O que eu acho difícil, doutor, é o que vai acontecer com outros. Por exemplo, o cardiologista, o clínico, ele vai usar o estetoscópio, ele vai usar o ecocardiograma e ele vai usar também o eletrocardiógrafo. Eu não preciso mais aquelas quantidades de derivações. Já existe praticamente difundido o eletrocardiograma que está no reloginho, que faz uma periférica. Mas a hora que evoluir um pouco mais a tecnologia, veja só o que eu estou falando, né? Parece que a tecnologia está atrasada, mas eu acho que ainda está muita coisa para ser descoberta. Quando evoluir mais os microsensores, que é o que ganhou o prêmio Nobel agora, foi um físico que descobriu como fazer microsensores. Eu já estou até pensando no aparelho, Tiago, em que esse microsensor ele vai ser dentro, parece um band-aid. Eu coloco os microsensores dentro dele e ele capta atividade elétrica e ela é transmitida para o meu celular, igualzinho o ultrassom faz. Eu acho isso da mesma intensidade de mudança do que quando o estetoscópio foi inventado. Apenas agora ele tem equipamentos eletrônicos. E o primeiro equipamento revolucionário não tinha nada eletrônico, era puramente mecânico. Auricular para escutar, uns tubos e um receptor que punha em cima do som com um diafragma. Mas isso é o fim da evolução? Eu acho que isso é o começo. Nós estamos no começo da transição entre a medicina tradicional e a medicina do século XXI. E isso está causando muito problema. Está causando problemas nos médicos que
é muito difícil de aceitar que tudo que eu aprendi eu vou ter que refazer. E eu tenho certeza disso. Tem dificuldade, né, para os gestores que ficam presos a decisões antiquadas e as coisas não evoluem na gestão para incorporar tudo isso. E para ensinar, então? O ensino tem que mudar totalmente, radicalmente. Às vezes eu falo isso nas palestras que eu faço na Faculdade de Medicina, eu percebo o jeito do diretor, do coordenador de curso, do professor me olhar. Ele olha e fala assim, será que esse cara aí está falando alguma coisa que vai ser assim mesmo? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu assisti ao longo da minha vida, desde a época de estudar medicina até hoje, essas coisas acontecendo inevitavelmente. E é curioso que quando acontece uma mudança dessa, aparece logo uma polêmica, que é assim, mas isso é muito pior, a medicina vai ficar desumanizada, era muito mais, o médico de família era muito melhor do que o médico especialista. E eu penso, que nada, a medicina está melhorando cada vez mais. A fragmentação exagerada é um problema, eu reconheço. Mas eu fico pensando, todo médico, o doutor Erwin, eu pus o nome aqui para não errar. É um nome esquisito mesmo. Homenagem ao meu avô, que nasceu na Hungria. Ô, pessoal, deixa eu só aproveitar aqui, deixa eu pedir uma licencinha. 8h30 eu tenho que pular para a próxima aqui. Eu entrei, como teve inauguração do canal, professor, eu tenho que sair aqui para bater um papo com o pessoal. Mas, muito obrigado aí, estamos junto pra caramba, viu, Erwin? A gente está nessa causa faz um tempo. Sempre que eu posso, eu passo informação. Parabéns por todas as conquistas aí, por toda a apresentação que o Erwin fez. E mas é isso que todo mundo está tá assistindo a acontecendo gente, com todos. viu, galera? Daqui um dia vai ter carro autônomo, vai ter drone levando de um lugar para outro, é como um táxi aéreo. Já vai tem ter? foguete indo para Marte. Claro. Sim, a coisa que mais me impressiona é o GPS. Eu fico encantado com o GPS, eu fico pensando. Eu entro em qualquer cidade do mundo e eu coloco o celular na minha frente e ele me ensina para onde eu tenho que ir e raramente ele erra. Se isso pode ser feito, imagina no mundo da medicina, que é muito mais simples do que um GPS. Examinar qualquer órgão é muito mais simples do que orientar uma pessoa na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Japão, cidades que às vezes nem tem nome nas ruas, nem nome nas casas, né? E ele consegue fazer isso. Professor, fala um pouquinho dos livros, do curso, para a gente conhecer. O que está fervilhando aí de novidade aí para a gente, professor? Você conhece meus livros básicos. Você estudou em algum livro meu, Você estudou em algum livro meu? Eu tenho ele, eu tenho aquele azulzinho da 2003. 2003. O exame clínico, a semiologia médica. Da semiologia. Pois é. A semiologia médica já está na 8ª edição. A clínica médica na prática diária, a pediatria na prática diária, que são os livros agora. Mas realmente você me provocou para contar uma mudança. É a primeira vez que eu vou falar isso na internet. Estamos aí com quase 800 pessoas aí para escutar o senhor, tá vendo? Pois é o seguinte, eu considero que o exame clínico tradicional é esse que nós fazemos e vemos fazendo há 100 anos. É o tradicional. Mas agora eu estou propondo que faça mudanças para ser um exame clínico moderno. Que mudanças que são? Na anamnese, nós vamos ter que mudar. Em vez de fazer um relato, nós vamos ter que dialogar com o paciente, porque ele é informado, equipado e está empoderado. Então, tem que mudar. Perfeito. E no exame físico, nós temos que ter na nossa maleta ou na mochila, como os jovens preferem hoje, ou na gaveta do consultório, esses equipamentos portáteis. Eu não entendo mais um cardiologista que não faça ele próprio, na hora que está examinando o paciente, depois que ele já auscultou ou palpou, ele faça o ultrassom ali na hora e veja o
o que está acontecendo, por que tem um sopro sistólico na válvula mitral. Ele vê o sangue refluir. Isso é inevitável. Então, para mim, o exame clínico moderno ele tem que incorporar os equipamentos portáteis. E vão aparecer vários outros, vários outros. Nós vamos ter que colocar os kits laboratoriais também junto conosco. Eu costumo dar o velho exemplo da gravidez, como se diagnosticava a gravidez. Na minha época de estudante, tinha que esperar 1 mês, 2 meses, porque o único sinal que nós tínhamos era atraso menstrual, para diagnosticar e levantar a suspeita. Depois aparecia aqueles sintomas, náuseas, vômito, mal-estar, insônia. A gente já ficava, só depois de 1 mês, 2 meses, é que a gente dizia, provavelmente é gravidez. Quando eu era estudante de medicina, apareceu a reação de Gallmanini. Colhia um pouquinho de urina da mulher, injetava num sapo jovem macho, na cloaca dele. Fantástico, não era? E o que acontecia? A gonadotrofina interferia na espermatogênese do sapo. E nós recebíamos o resultado, provável gravidez, porque a espermatogênese do sapo foi alterada. Depois começamos a ficar mais atualizados. A dosagem da gonadotrofina não precisava de sapo. Os sapos perderam o emprego deles nos laboratórios. Aí as gonadotrofinas, elas podiam ser dosadas e dar o resultado no dia seguinte. E agora? Como as mulheres fazem o diagnóstico de gravidez? Elas vão na farmácia, compram um tubinho daqueles, relativamente barato. Até na farmácia, elas podem ir lá na toalete, colocar um pouquinho, mudrinar em algum lugar, ou levar para casa dela, colocar umas gotinhas ali, esperar alguns minutos, e ela pode dizer se está grávida ou não está grávida. Veja só o que aconteceu. Isso o que é? Isso é simplesmente os acontecimentos normais que o mundo está tendo. Então, esse exemplo que eu dou da gravidez é porque eu acho ele tão interessante, que é um sapo no meio da história. Né? A história do sapo é sensacional. Eu fico pensando que como não era fácil criar sapos jovens machos. Se ele envelhecia, ele perdia o emprego. Então, é uma história muito interessante. Mas o que eu queria contar é que eu vou, a partir de amanhã, ao meio-dia, vai ficar disponível o meu primeiro curso no online. Ele chama exatamente Exame Clínico Moderno, constituído de 12 módulos, onde eu vou, desde o início da estrutura do exame clínico até na inteligência artificial. Então, eu posso fazer uma propaganda aqui agora, doutor? Isso, mas eu estou lá. Eu quero participar. A propaganda é a seguinte: o livro ficará disponível para a comunidade Paixão pela Medicina, que foi formada no Telegram. Mas quem quiser ainda entrar para essa comunidade, que está no meu Instagram ou no seu, se você for meu parceiro aí nesse lançamento, né, doutor? Vai lá na bio, basta fazer um link ali, clicar o link, vai chegar lá no Telegram e entra para essa comunidade. Porque essa fase agora é um projeto novo, não é uma coisa que seja conhecida, é uma coisa nova realmente. É preciso que as pessoas estejam interessadas em mudar, em ver coisas diferentes. E eu fiz uma parceria com a editora Guanabara, que quem adquirir esse formato novo, esse curso no formato online, vai ganhar um livro digital de semiologia médica, que é lindo o livro de semiologia médica no tablet. Ele dá e vai ser um presente que acompanhará a aquisição do curso. Mas a editora Guanabara foi mais longe. Ela vai dar 40% de desconto para quem adquirir nessa fase de pré-venda, adquirir o curso, e esses 40% vale para comprar qualquer livro físico meu. Pode ser semiologia, exame clínico, clínica médica, as cartas. Você conhece o meu livro Cartas? Cartas para os médicos, né? Cartas aos estudantes de medicina.
Se você não conhecer, eu faço questão de mandar um para você. É a minha experiência, é as minhas vivências, desde a época de estudante e durante os 40 anos que eu pratiquei medicina e Foram 40 anos graduação. como professor, não foi, professor? Na graduação, né? 50 anos como professor. Como médico atuante, 40 anos. Eu saí da graduação e fui para a pós-graduação que eu criei na Faculdade de Medicina, que é uma pós-graduação em Ciências da Saúde. Perfeito. Porque, na minha cabeça, sempre os profissionais de saúde têm que trabalhar, aprender, estudar e aplicar conhecimento juntos. Perfeito. Então, está feito aí o meu comercial. Conta comigo. A gente quase se encontrou, né, professor? Eu coordeno aqui o curso de extensão na Unigran Rio Barra, né, do Grupo AFIA. Eu estive lá na Unigran. Pois é, na Liga, né? Eu esperava te encontrar lá. Pois é, não deu. Foi no sábado, eu não estava aqui. Foi um encontro sensacional com os seus alunos. Foi da Liga, né? Me carregaram no colo de tão gentil. Mas tu merece. Então, eu falei, quero encontrar o doutor Hélio. Eu sei que ele é professor aqui na Unigran. Uma moçada linda, certamente inteligente, interessada. Porque quando fala assim, esses estudantes hoje são muito piores que os antigamente. Eu falo, mas é porque vocês não conhecem os estudantes. Quem fala isso? Não conhece. Os estudantes hoje, eles podem ter mudado algumas coisas relacionadas à maneira de estudar. Claro, eles mudaram. E por isso, nós, professores, temos que mudar também. Nós temos que mudar. Os nossos livros vão ter que mudar para nós podermos falar a linguagem deles. O meu comercial foi bem feito, doutor? Professor, só de o senhor falar qualquer coisa, não tem um médico que não vai atrás do senhor. Isso aqui é um poço de sabedoria, de generosidade. Não, doutor Hélio, eu não tenho sabedoria nenhuma, eu tenho vivência. E eu estou aproveitando. Inclusive, foi uma fala que o senhor falou que eu anotei aqui, ó. Eu estava pensando em me aposentar com meus 90 anos, quer saber? Eu vou entrar para o mundo digital. Foi ou não foi, professor? Foi isso. Aliás, eu fiquei aposentado 3 dias. 3 dias. No primeiro dia, eu amanheci aposentado, né? Levantei uns 15 minutos após, que eu não consigo dormir muito de manhã. Li alguma coisa, li o jornal. Tá, o dia passou, foi mais ou menos bom. No segundo dia, eu já estava meio preocupado. No terceiro dia, eu encerrei a aposentadoria. Voltei a trabalhar. E falei, não vou mais trabalhar com o que eu fiz antes. Agora eu quero fazer o que eu não sei. Fazer o que eu sabia era fácil. E eu ou tinha que aprender alemão, né? Que é o que vocês dizem, para vocês não perder a memória, vocês idosos, estudem uma coisa, uma língua diferente. Falei, não, alemão eu não quero aprender, não quero voltar na Alemanha. Falei, eu vou aprender informática e o mundo digital. E tem vários anos que eu estou estudando. Quando eu vi que eu tinha alguns conhecimentos, eu falei, agora eu vou ser Instagramer. Na hora que passou o senhor para mim, eu falei, eu não acredito que o professor foi. Eu já fui em cima do professor. Eu quero tirar uma casquinha do senhor, levar para meus seguidores. Não, mas eu tenho que te conhecer. Doutor, eu não tenho seguidor. Eu tenho participante. Seguidor quem tem é a Anitta, o Neymar, essa coisa. Eu tenho participante. E o senhor responde, não é, professor? O senhor vai lá e responde quando comenta. Responde ou não responde? Eu trabalho todo dia, horas e horas. Porque se ele é participante e não um seguidor, tudo que ele coloca, eu respondo. Eu passo horas e horas e é um prazer que eu tenho de responder. Jovens estudantes, jovens médicos, médicos mais maduros, professores, profissionais de todas as profissões de saúde, mãe de estudante de medicina, avô de estudante de medicina. É um mundo fantástico, o mundo digital. A possibilidade de se conectar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? que isso é uma vantagem da tecnologia. Hoje, por exemplo, eu estou sabendo que você tem uma multidão que participa dos seus eventos na internet. E eu aqui tirando uma casquinha, doutora. Isso, de forma alguma. Por exemplo, lá que a gente tem um
o projeto que eu tenho lá com o Grupo AFIA, né? Justamente porque muitas pós-graduações, às vezes, ele não sai com tanta segurança. E, na época, o senhor citou aí o doutor Antônio Egídio Nardi, citou o doutor Marco Antônio Brasil, a doutora Heloísa Brasil, todos eles foram meus professores aqui na residência, viraram amigos, né, de longa data. Inclusive, como eu falei para o senhor, fizemos aqui uma live com o doutor Antônio Egídio, que ele contou uma história, 2 minutinhos, que vale a pena. Quando a gente estava falando sobre preconceito, sobre psiquiatria, ele contou uma história, está até no meu Instagram. Ele falou assim, olha, teve uma vez que das indicações que eu fiz para o paciente melhorar por um quadro depressivo era estimular ele a fazer atividade física. Sim. Vocês acreditam que teve uma pessoa do trabalho que viu essa minha paciente fazendo atividade física, fotografou e levou para o médico, para a empresa, dizendo que ó, não está em depressão, não, ela está fazendo atividade física. Ele teve que fazer um laudo explicando que, inclusive, a orientação dela para ela poder melhorar. Pois, então, assim, mas existe preconceito. Existe preconceito do idoso fazer exercício, praticar esporte. Mas isso é absolutamente a única maneira de continuarmos ativos. É alimentando bem, fazendo exercício, dormindo relativamente bem, porque o idoso não é um bom dormidor, né? Você sabe, né? Dormindo relativamente bem, a gente já está contente. Tomando uns whisky de vez em quando, não é ninguém é de ferro, né? Uns whisky uma vez por semana. Vê se o senhor concorda com a teoria aqui que eu estava pensando uns tempos atrás, professor. Hoje, o último relato está no site do Ministério da Saúde. 72% dos adultos, dos jovens e adultos, têm algum transtorno de sono, sendo a insônia o principal deles. E aí eu tenho uma teoria aqui, já que o senhor contou algumas teorias, vê se faz sentido aí para o senhor. Década de 80, quem tinha uma condição financeira melhor, tinha uma televisão na sala. Ficava todo mundo lá na sala, vendo a televisão. Década de 90, aquela de 14 polegadas foi para o quarto. Entramos no mundo digital, né, na época do celular, e ele foi avançando. E com isso, foi se levando o tablet, o celular, para a cama. Quanto mais essa luz foi chegando perto da retina, menor a produção de melatonina. Então, essa é uma questão de tecnologia que foi acompanhando, a insônia foi piorando ao longo do tempo. Faz sentido, professor? Mas é isso aí. Nós temos que Faz sentido? Claro que faz. Faz sentido esse raciocínio? Eu acho, inclusive, doutor Evo, que vai ser implantados chips. Você acredita nisso? Implantar um chip, em vez de você ficar olhando o celular, você só pensa e os microsensores dos microchip, eles já fazem o que você fazia antigamente no telefone, discava, aquela dificuldade para fazer um interurbano. Mas não, eu vou pensar. Você acha que isso é possível ou eu estou fantasiando alguma coisa? Eu acho que é possível. Até porque a própria realidade virtual hoje, né, já é utilizada. Lógico que é diferente, né? Você tem mas é inimaginável. Por exemplo, você vai tratar um paciente que tem uma agorafobia, né, uma fobia específica de avião, você consegue fazer um roleplay da cena no ambulatório de realidade virtual. Então, isso aí ajuda muito você gerar para o cérebro dele essa situação de enfrentamento dessa situação. Então, eu não estou divagando demais. Nada. Que isso? Eu não voei alto demais, não. O senhor está em Goiânia? Como? O senhor está em Goiânia hoje? Morando em Goiânia? Eu estou aqui no meu escritório. O meu assessor está aqui ao lado, é um dos netos. Eu tenho 6 netos. Tem um que já é oftalmologista aí no Rio de Janeiro, fez lá na UERJ. Tem o outro que está fazendo o exército. Tem um que é residente de clínica médica. Então, 3 médicos. E o que está aqui comigo é odontólogo. Ele é tecnô. Ele chega perto de qualquer aparelho, não precisa pôr a mão, porque o aparelho funciona. É mágica pura, mágica pura. Ele é o meu assessor, ele está aqui ao meu lado, porque sem ele eu não faço nada aqui. Eu não sei, se eu pegar, eu tenho até cuidado de não apertar um botão aqui, que eu vou tirar nós do ar. Vamos sumir. Mas eu tenho também netas maravilhosas. Eu tenho a Bruna, que é a produtora do meu Instagram. Ela é a produtora. E, além de tudo, ela é a mãe
de 2 bisnetinhas minhas. Eu acho que você já viu Põe lá, põe no Instagram. Elas intervêm de vez em quando, as 2 bisnetinhas minhas. 2 filhas maravilhosas, que é a Liliana e a Godiva, e um filho que é médico também, cardiologista. Que participa também, né, do livro. Ele tá participando muito intensamente. Ele participa dos livros todos, mas nesse curso online, ele é que está fazendo a maior parte da... Eu só produzo conteúdo. Eu digo para eles, eu produzo conteúdo, vocês fazem o que quiser dele. E espero que tenha sido um conteúdo bom, né? Meu Deus do céu. O show daquelas pessoas dá vontade de ficar sentado aqui, ficar até horas aqui passando, escutando. A primeira palestra que eu assisti do senhor foi por aí, 2002, 2003. Saudosa Ingeborg, né? Saudosa Ingeborg. Pois é. Então, professora eu considero que essa rede de apoio e de amor que eu tenho, claro, meus filhos, meus netos, minhas bisnetas, meus genros, irmãs, isso é que me dá segurança. É uma rede de apoio, de amor. Tem uma rede mais poderosa do que essa? Acho que não. Você sabe muito bem, como eu, que nós somos alimentados espiritualmente ou alimentarmente. Espiritualmente, para mim, é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Isso é um alimento espiritual. Trocando ideias por um equipamento novo, né? Imagina eu pensar nisso há 50 anos atrás, jamais. Nem nos filmes de ficção científica tinha isso na década de 50. Não tinha nem televisão, né? Como é que ia ter essas histórias? É um mundo que me fascina mesmo, viu? E inspira a gente, né, professor? Ver o show, tanto dos vídeos, né? Aqui, tanto dá gosto de ver o senhor falando, dá gosto mesmo, né? Passado por tudo isso, querendo aprender cada vez mais. Isso é um exemplo para todos que estão numa zona de conforto e que não querem aprender, que acham que já estudou tudo. Isso é um exemplo que vou levar para mim. Todo mundo que está aqui tem certeza que é um sopro aí de estímulo para cada vez buscar mais conhecimento, enfim. Professor, infelizmente, 8h50, não vou prender o senhor. Pudesse, como eu falei, ficava aqui a noite toda, que o agradecimento, né, em meu nome, de todos os participantes, né, como o senhor coloca muito bem, principalmente da classe médica. O senhor pode ter certeza que sou um exemplo para todas as pessoas que eu falei. Era até como se fosse um pai, um saudosismo, assim, poxa, professor Porto, e que Deus continue te abençoando muito. O senhor tem muitos anos de vida pela frente, nos ensinando, passando. Muito obrigado. Eu já te falei, suas palavras, elas vêm direto do meu coração. E é lógico que saber que tem um ex-aluno meu que estudou nos meus livros, na posição que ele está, com o sucesso que ele teve, e se eu participei de alguma maneira, mínima que seja, na sua formação médica, eu estou realizando. Eu queria deixar um convite também. Semana que vem, professor, a gente vai... o nosso Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E na terça-feira, 18h30, fica o convite para o senhor. Terça-feira? Terça-feira que vem, dia 17. Ah, tá ok. Que hora? Terça-feira, 18h30, 6h30 da tarde. Okay. Eu, o nosso presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo, e a atriz Suzana Vieira, nós vamos dar início, né, à abertura do Congresso Brasileiro, que vai ser em Salvador. Estarei lá presencialmente na quinta-feira. Mas, mais uma maneira, professor, que o nosso presidente, que é uma pessoa incansável, da sua região aí de Brasília, perto, que é o doutor Antônio Geraldo, com certeza foi seu aluno, ele está indo uma luta muito grande, a gente soma força sempre aí o ano todo para trazer as pessoas de destaque, para falar de psiquiatria, para humanizar, né, para trazer a psicoeducação. Então, o nosso Congresso Brasileiro começa semana que vem e nós vamos abrir o Congresso com essa live especial com a atriz Suzana Vieira, com o nosso presidente, e fica o convite para o senhor acompanhar a gente. Vou assistir. Claro que vou assistir. Sei que vou aprender muita coisa nesse mundo fascinante do cérebro, né? Das funções cerebrais. Isso me encanta demais, me estimula a estudar.
agradeço o convite, esse momento inesquecível para mim. Ao Tiago, né? Ao Tiago também agradecer a participação dele, porque ele fez questão. Ele fez um questão, ídolo. porque ele está lançando um canal hoje dele, que é o Thiago Fora da Raia, que é um projeto com Flow. Sim. Mas ele falou assim, não, eu falei assim, Thiago, o professor, ele merece o seu esforço aí, ele fez possível para estar aqui, para dar um abraço no senhor, dar um carinho no senhor. E viramos amigo, né, professor? Antes era professor aluno, nós somos amigos. Quando eu for em Goiânia, aí, eu tenho um grande amigo meu aí, o pai dele estudou com você na Federal de Goiânia, filha dele estudou com você, a Flávia, na Federal de Goiânia. Quando eu falei, ficaram... Quando eu for, eu vou bater na porta para a gente tomar um café. Eu vou ao Rio frequentemente para participar da Academia Nacional de Medicina. Da próxima vez eu vou fazer um contato com você. Pronto, combinado. A gente faz um vídeo junto aí para a turma. Combinado. Então, para o Thiago, um grande abraço. Para você também, um grande abraço. E para essa grande população que está nos vendo por sua causa. Querida, o senhor que trouxe essa turma aí. Meu Deus do céu. Eu agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Beijo grande, pessoal. Obrigado pela audiência. Um abraço para todos. E seguimos na luta. Boa noite. Beijo grande. Boa noite. Obrigado, professor.